Já estamos de volta, são 8 horas e 12 minutos em Campos. Você está ouvindo a Folha FM 98,3 aí no seu rádio. Também pelos aplicativos ou aplicativo exclusivo da Folha que você pode baixar aí na sua lojinha para Android e para iOS. E pelo Radiosnet, que é o melhor sistema também para você ouvir muito bem aonde você estiver a Folha FM com toda a sua programação. Hoje você acompanha a entrevista com a secretária municipal de saúde de Campos, Cíntia Ferrini, falando sobre a preparação e toda a estrutura do município para o combate aí ao coronavírus, a Covid-19. Na pauta, os equipamentos, né, de proteção individual aos profissionais, a capacidade de testagem do município para a Covid-19 e os leitos e respiradores, né, na rede de saúde. E também as perguntas com essa interatividade aí através do Face, onde temos o nosso streaming, né, lá no Face e YouTube, e também no grupo de WhatsApp criado para especial para esse programa. Aloysio, voltamos com essa pauta e com, claro, evidentemente que muitas perguntas e questionamentos aí com a secretária. Se eu queria esclarecer uma coisa, teve um ouvinte, né, foi o Josival Fraga, que questionou a expressão, o adjetivo que eu usei, imbecil, né, para designar aqueles que vão, questionam os fatos e a ciência, né. Então vou usar aqui, não é a Luísa Abreu não, vou usar primeiro um rapaz chamado Nelson Rodrigues, que escreveu uma crônica chamada Revolução dos Idiotas, dos anos 70. Até então, no século XIX, o idiota era idiota e como tal se comportava. E o primeiro a saber-se idiota era o próprio idiota. Não tinha ilusões. Julgando seu inepto nato hereditário, jamais se atreveu a mover uma palha ou tirar uma cadeira do lugar. Em 50 mil, 100 mil ou 200 mil anos, nunca um idiota ousou questionar os valores da vida. Simplesmente não pensava. Os melhores, entre aspas, pensavam por ele, sentiam por ele, decidiam por ele. Foi o século XIX que fez do idiota um ser histórico. Então aquele sujeito que há 500 mil anos limitava-se a babar na gravata, aquele sujeito, dizia eu, passou a existir socialmente, economicamente, politicamente, culturalmente, etc. Houve, em toda parte, a explosão triunfal dos idiotas. Nelson Rodrigues. Ele morreu em 81, mas vou usar um outro grande pensador. Nelson Rodrigues era jornalista, talvez o maior dramaturgo brasileiro, né? Tricolor fanático, cronista esportivo. Mas vou usar um outro que é mais atual, que fala especificamente das redes sociais. É Umberto Eco, filósofo, semiólogo e romancista italiano. Na Itália, que foi aí um dos epicentros da Covid no mundo. Umberto Eco, ele falou isso em 2015, né? Ano anterior à morte dele, ele morreu em 2016. Abre aspas. As mídias sociais deram direito à fala a uma legião de imbecis que anteriormente falava só no bar, depois de uma taça de vinho, sem causar dano à coletividade. Diziam imediatamente a eles para calar a boca, enquanto agora eles têm o mesmo direito à fala que um ganhador do prêmio Nobel. O drama da internet é que ela promoveu o idiota, a portador da verdade da aldeia. Então, são expressões, adjetivos aí parecidos, usados por Nelson Rodrigues e Umberto Eco, o mesmo fenômeno que a gente encontra hoje em relação à Covid. E eu vi também no intervalo, Cíntia, falando que se eu queria saber se tinha cloroquina, não sou eu não. São os leitores que me perguntaram bastante, inclusive na morte do Hudson, entre os vários comentários que eu recebi no blog e a Folha nas redes sociais,
a parcela expressiva, eu diria que 20% deles foram perguntando sobre a cloroquina. E o papel nosso é levar as perguntas do leitor às autoridades responsáveis, né? Por isso que eu perguntei a você sobre a cloroquina. Embora concorde que não há nenhum estudo inclusivo, né? Não há estudo inclusivo sobre ela. E saber que ela tem sido abandonada em países como Suécia e França pelos efeitos colaterais que ela gera. Em relação à capacidade de testagem do município para a Covid-19, a gente tem hoje o PCR, que é considerado 100% eficiente, e a testagem rápida que está chegando, graças a Deus agora em maior número. Inclusive ontem na coletiva que o Cláudio citamos, falaram que chegaram novos kits de testagem rápida. E como é que está o município de Campos hoje? Já falamos sobre EPIs. Como é que está o município, os estoques do município para os testes PCR e para os testes rápidos? Só fazer uma observação, Aloysio, que qualquer pergunta sua é uma pergunta da população. Então, eu não entendi de forma nenhuma, assim, se eu coloquei dessa forma, o entendimento foi equivocado. Né? Qualquer pergunta de um jornalista, né, de um radialista, ela vai ser entendida como uma necessidade de informação para a população, tá bom? Então, sobre a questão do PCR, o PCR hoje ele é fornecido através da Secretaria Estadual de Saúde, né? A análise é feita no LACEN. De fato, a gente tem um tempo médio estimado do retorno do resultado do paciente em média de 10 dias, e alguns momentos isso ultrapassa esses 10 dias. É um grande dificultador aí de fechar diagnóstico, e aí você colocou isso muito bem falado no início aí do programa, né? Sobre testagem rápida. A testagem rápida, já colocada inclusive ontem pelo ministro da Saúde, é impossível a gente imaginar que a gente vai ter capacidade de testar 100% da população. O teste rápido ele tem hoje algumas indicações um pouco mais precisas, né, que é principalmente profissional de saúde, profissionais da área de segurança, alguns casos graves, como foi a questão do caso do Hudson, né, foi aplicado teste rápido quando necessário. O objetivo é que a gente, inclusive, tente evitar que o usuário que não é Covid vá para o centro de atendimento do Covid. Então, ela é uma das formas também da gente tentar evitar. Campos fez aquisição, sim, de 1.000 testes rápidos, tem uma perspectiva de entrega pela Secretaria Estadual de Saúde de mais 1.500, e a gente tem aí também uma doação em torno de 500. E aí está sendo utilizado dentro do que é prioritário hoje, mas ainda avaliado a eficácia do teste rápido. Mas a gente tem avançado também numa outra perspectiva. O laboratório do Hospital Geral de Guarulhos, ele é um laboratório que ele, se faz necessário, está nesse momento entrando como um dos serviços que pode, de fato, estar assumindo a realização do PCR. Isso tem sido pactuado com a Secretaria Estadual de Saúde. A gente também está tendo aí uma parceria da UENF. Os próprios profissionais de lá se colocaram à disposição para estar ajudando na realização desse PCR. A gente tem algumas questões estruturais que a gente está avançando para que seja efetivado esse PCR lá no Hospital Geral de Guarulhos, no laboratório, o que eu entendo que vai ser um avanço, assim, muito importante para a gente, né? Isso foi liberado pelo Estado. É claro que a gente depende de kits que vêm do Estado, né? Os kits, no momento em que é necessário, a gente tem tido à disposição dos kits pela Secretaria Estadual de Saúde para a realização do PCR. O problema que se tem não é da ausência, e sim da dificuldade do prazo, né, do retorno do resultado. Por isso as informações, elas acabam não sendo tão fidedignas em relação à atualidade, né? Enquanto eu não tenho caso confirmado, ele fica lá numa estatística como se não, né, investigado ainda, ou não confirmado, ou não descartado, o que em algum momento dificulta que a gente tenha de fato uma estimativa aí de estrutura, de casos, sem contar a situação que a gente tem também do paciente que é assintomático e que a gente não consegue fechar um diagnóstico, né, não tem sintoma nenhum, ele não busca rede, então ele não vai ter aí um resultado, que é um indicador que preocupa muito. O que se tem trabalhado são com as estatísticas epidemiológicas, né? Tanto o Estado, o município,
E o país tem tentado trabalhar com estimativa em cima de estudos epidemiológicos que estimam aí desde o melhor cenário ao pior cenário. Ou seja, 100% da população, impossível você utilizar o teste rápido. O teste rápido está sendo utilizado de forma indicada pelo Ministério da Saúde para casos específicos, né? A gente está tentando avançar aí nas barreiras sanitárias, na entrada do profissional de saúde no serviço, está sendo feito algum tipo de avaliação se ele está com febre, se ele tem alguns sintomas, né? E a gente vai tentando melhorar os diagnósticos com essas ações. O Cláudio citou aí as perguntas do grupo. Tem aqui a pergunta do Marco Alexandre Gonçalves, que está se formando em Direito na UF Niterói, é campista, né, e mora em Niterói, e trabalha no Rio. Então, e Niterói tem investido bastante, tem sido, acho que um exemplo aqui para o estado do Rio de Janeiro, até porque tem recebido muitos royalties, como Maricá, está com uma situação financeira bem melhor que a de Campos, por exemplo, atualmente. Acho que Niterói e Maricá são hoje o que Campos foi lá nos anos 2000, início dos anos 2000. Ele faz a pergunta para você. Gostaria de saber se, exemplo de Niterói e São Gonçalo, Campos tem a perspectiva de adquirir de forma independente da União e do Estado testes para a Covid-19. Também queria saber se existe um detalhamento de quantos testes foram realizados até hoje e das regiões da cidade mais afetadas. Então, é o que a gente falou, né? A gente adquiriu esses testes rápidos, a gente está estruturando o laboratório do HGG para fazer o PCR. Em relação à testagem, é o que a gente tem de avanço, né? E eu acho que vai ser um avanço muito importante assim que o Hospital Geral de Guarulhos conseguir, de fato, efetivar lá os testes, as testagens. A vigilância epidemiológica, ela tem acompanhado todos os casos. Isso é um trabalho que ela faz de forma constante, né? E aí ela avalia também a questão dos territórios. O problema é que a gente sabe que os assintomáticos não são identificados, né? São muitos casos não confirmados ainda, então a gente não tem como dizer, tá, em determinada região tem mais casos. Os números de casos que a gente tem hoje, tanto testado e confirmado, quanto aqueles não confirmados, eles estão espalhados, né? A gente tem desde Ururaí, região central, Baixada. Eu não diria hoje que existe um território em Campos mais acometido especificamente para o Covid, não. Essa não é uma realidade, não é uma análise que hoje ela seja pontual e importante. Até porque grande parte dos casos, a gente entende que em torno de 50% dos casos são assintomáticos e é inviável de você mapear territorialmente isso, né? Não, sim, você tem realmente no mínimo 80% dos casos, não é só no Brasil, no mundo, eles são manifestações leves, vai de uma simples gripe a uma coriza até a casos assintomáticos. Mas as pessoas são vetores da doença, transmitem, né? Sobretudo se forem para a rua, transmitem. Que você fazendo o isolamento residencial, a projeção que cada pessoa dessa que tenha quadro assintomático ou quadro leve, ela transmite de 1 para 2. E se for em casa, e isso está confinado em casa, por óbvio, tem um espaço de expansão reduzido. Se forem para a rua, como propõe porque você tem poucas pessoas hoje que propõem isso. O Boris Johnson, como eu disse aqui, já tentou e teve que voltar atrás após ele mesmo ser infectado e ficar no TI, quase morrer. O Trump também, que tentou e transformou os Estados Unidos hoje no maior epicentro da doença mundial, né? Mas essa proporção iria de 1 para 6, e ela não é escala aritmética, é geométrica, que cada um desses 6 transmite para os outros 6 e assim por diante. Então é uma coisa imensa.
Mas então não se imagina que o Brasil vá fazer testagem em massa, como fez a Coreia do Sul, como fez a Alemanha. Mas que no Brasil, até pela falta dessa testagem, o Brasil ocupa aí entre as últimas posições, teste por 10 mil habitantes. Mas é possível dizer que a Covid, não só em Campos como no Norte Fluminense, ela está muito subnotificada ainda? Com certeza, sim. Eu entendo que sim, né? E a gente conversando com a vigilância tem o mesmo posicionamento. A subnotificação pode ser um fato. A gente tem trabalhado com protocolos, né? Porque o que acontece? A partir do momento que o usuário deu entrada no sistema e que ele tem a sintomatologia, né? E além disso, existe um protocolo para que você faça um bom diagnóstico, visto que o PCR não vai ficar pronto no prazo adequado. A testagem rápida não é viável para todo mundo. Então, que a gente consiga fazer o melhor diagnóstico, pelo menos. A gente conseguindo fazer o melhor diagnóstico, pelo menos esse número vai estar dentre os casos investigados. Então, eu acho que isso é extremamente relevante, né? E a outra preocupação que é importante a gente estar colocando aqui, que se a evolução dos casos, né, como você disse aí, como que ela acaba se multiplicando, se nós não tivermos a consciência, como disse ontem o ministro Mandetta, que o cuidado individual é a proteção do coletivo, esses casos podem cada vez mais ir se multiplicando. Então, a gente sabe que tem essa questão partidária no país, infelizmente, né? A gente está vivendo um momento aí que a gente devia falar só em união e integração, e não em partidarismo. Mas o isolamento social, o horizontal, ele é necessário. A gente só consegue conter os casos se esse cuidado individual acontecer, se as pessoas ficarem em casa. A gente tem observado um afrouxamento aí social do isolamento, né? A gente anda pelas ruas de Campos, a gente tem andado um pouco, eu infelizmente, né? Infelizmente não, eu estou numa missão, enquanto profissional de saúde e gestor, a gente tem que estar na linha de frente, a gente não pode ficar em casa, né? Eu não posso ficar em casa, impossível, a gente tem uma missão maior. A gente observa que está tendo um afrouxamento social aí dessa questão do isolamento, e isso nos preocupa muito, muito. Então, assim, a ciência é o fato, né? Como você bem colocou. A gente ignorar a ciência, os resultados podem ser absurdos. A gente já observou um aumento muito progressivo dos casos notificados. Se os casos notificados são subestimados, você imagina que todos os casos positivos fossem de fato notificados. Qual é o número? Talvez as pessoas ficassem mais espantadas se os números fossem reais, né, demonstrassem a realidade. E em Campos, assim, preocupa mais ainda, porque como os casos até então identificados representam fisicamente para a população um número pequeno, isso é pequeno, possivelmente pode ser pequeno, mas ele pode se multiplicar 2, 10, 15, 20, 100 vezes se a gente não fizer o nosso papel. E não há estrutura de sistema de saúde que dê conta disso. Então, gente, assim, o recado esquece a política partidária, né? Esquece a ideologia partidária. Quando a gente toma o nosso cuidado, a gente está cuidando de um familiar, a gente está cuidando do vizinho, a gente está cuidando de uma sociedade. E todos aqueles que defenderam, em algum momento lá atrás, essa bandeira de isolamento vertical, acabaram tendo que retornar, né? Visto as consequências do fato. Liberou, e quando liberou, os casos se multiplicaram. Então, isso é uma mensagem que a gente precisa de passar para a sociedade como um todo. Fique em casa, né? A gente sabe das dificuldades financeiras que a gente vai passar, né? O país vai passar em função disso, mas é para salvar vidas, né? Eu acho que a missão de salvar vidas ela é muito maior, mesmo que em algum momento a gente passe de fato por alguma dificuldade financeira. Não, e há economistas como Armínio Fraga, que é um dos economistas mais respeitados brasileiros, não só no país como no mundo, que diz que a crise econômica se por acaso se adotasse o confinamento apenas dos grupos de risco, seria muito maior, né? Muito maior.
porque ele faz uma estimativa, 25% da população brasileira está no grupo de risco. Como é que você vai abrir mão de 25% da população brasileira? Quer dizer, não fecha essa conta, né? E sem contar, como você falou, estamos falando de vidas, né? Estamos falando de vidas. Essa é a nossa preocupação agora, né? Salvar vidas. Com licença, Valuiz, só para tentar recapitular aqui rapidamente um assunto que eu particularmente tenho uma visão assim muito otimista, muito esperançosa. Eu tenho fé no potencial da nossa UENF, até porque acompanho aquilo ali desde a época da construção. E só tentar reencaixar aí esse assunto, secretária, com relação a essa parceria com a UENF lá. Porque a gente tem acompanhado aí, a UFRJ tem feito cerca de mais de 200 testes por dia já. Está faltando muito para a UENF estar pronta para começar startar essa parceria aí? Na verdade, assim, foi avaliada a estrutura lá do laboratório do Hospital Geral de Guarulhos, né? A gente está fazendo algumas adaptações para que seja de fato efetivado. Eu acredito que até o fim desse mês a gente já tem o laboratório funcionando aí. Legal. E a gente conseguir multiplicar esses PCRs na região, né? Na verdade, seria referência norte e noroeste. Não seria só para atender Campos. Sim. Importante até destacar isso, né? Campos tem uma realidade de referência regional para serviços de média e alta complexidade. Isso sempre nos preocupa muito quando qualquer ação que é feita em Campos, em termos assistencial, ela acaba envolvendo muito uma responsabilidade de competência estadual, né, e do município, e dos municípios da região como um todo, né? A gente tem buscado aí parcerias, a gente tem um colegiado de gestão regional de secretários que tem trocado informações e se ajudado, né, para que a gente consiga aí, de fato, passar por esse momento com um máximo de união e melhoria das estruturas que tem capacidade de atendimento regional, né? Não, Campos Campos e Itaperuna, né? Campos para o norte fluminense, Itaperuna para o noroeste, são os dois polos, né? Para onde Campos vai, o norte fluminense vai em saúde, para onde Itaperuna vai o noroeste fluminense, eles são polos regionais. Agora, é uma pergunta aqui do ouvinte, o João, que acabou de chegar aqui no Globo, em relação à cloroquina e outras coisas, e outras drogas que podem estar sendo aventadas. Estudo feito no ZEUA. Em 109 testes analisados, nenhuma droga teve eficiência comprovada contra o Covid-19. Por enquanto, não. Acabou de chegar aqui no Globo, saiu uma matéria no Globo agora. João da Costa Cunha, bom dia. Pergunta para a Secretaria de Saúde. Como está o efetivo dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e outros nas unidades de referência de atendimento para a população? Tendo em vista que são muitas as denúncias de falta de médicos, em especial no PU de Guarulhos. Outro sim, como está a limpeza e desinfecção dos hospitais, tendo em vista que o pessoal que faz esse trabalho é contratado em regime de RPA. E eles estão com salários atrasados. Uma pergunta para você aí, Cíntia. Então, em relação à questão da desinfecção, né, a gente tanto tem serviço terceirizado através de empresa, quanto a gente tem serviço prestado por profissionais em regime de RPA. Notórias as dificuldades financeiras que Campos tem passado em função aí da queda dos royalties, o que dificultou e muito, apesar do anseio e da vontade que a gente vê em Rafael, assim, do nosso prefeito, de estar regularizando esse pagamento, mas essa insuficiência da receita dificultou e muito, né, a manutenção do pagamento dos RPAs. O que a gente entende que a gente está sempre buscando uma solução, tentando aí efetivar um cronograma em relação a isso, o que ainda, infelizmente, não é viável, mas que existe uma necessidade, né, do município em tentar regularizar isso. Em relação a profissionais de saúde, em relação à questão do momento que a gente está vivendo no Covid, a gente teve um afastamento de profissionais, sejam porque eles têm mais de 60 anos, possuem algum imunocomprometimento, ou então
teve contato com alguém que teve um teste positivo ou fez alguma viagem à época por algum local de grande risco. Então, a gente teve, de fato, uma redução de profissionais de enfermagens, técnicos de enfermagem e médico muito expressiva. Por conta disso, a gente está no movimento de relotação de profissionais, principalmente profissionais médicos. A gente teve que paralisar aí os ambulatórios para evitar a questão da aglomeração, e esses profissionais que estavam nesses ambulatórios, grande parte deles tem sido movimentado prioritariamente para as unidades de emergência. Em função da queda de profissionais por esses afastamentos todos citados, a gente ainda tem algumas escalas em aberto. Para você ter uma ideia, a gente está sentando no gabinete de crise, né, fazendo o levantamento de todos esses profissionais, junto ao CREMERGE, junto ao Ministério Público, junto às instituições, e essas relotações com critérios de prioridade. E em alguns momentos a gente ainda não conseguiu fechar todas as escalas. O trabalho tem sido árduo em relação a isso, porque essa queda é muito expressiva. Além dos atestados médicos, né, a gente teve atestado médico aí em um dia de mais de 100 profissionais médicos, e aí isso tem gerado também algumas dificuldades. Desculpa interromper, Cíntia, qual é a maior causa desses atestados, a mais comum? É sempre colocado algum problema de saúde por imunocomprometimento, né, e isso tem sido avaliado pela Previcampus, pela Junta de Profissionais Médicos, ou algum outro sintoma respiratório, alguns casos relacionados à questão de saúde mental mesmo, né, algumas questões relacionadas à depressão ou pânico. O número de atestados apresentados tem sido muito expressivo. Isso é bem preocupante. Fora os afastamentos que o próprio decreto prevê. Tem mais de 60 anos, é imunocomprometido, dentre outras situações, paciente oncológico, né, paciente cardíaco. Então, essas situações também tem muito afastamento, né? Elas precisam até de ser revistas em algum momento, porque engraçado, né, que a gente tem profissionais médicos, e isso é uma coisa que a gente tem ficado até bem impressionado, profissionais com mais de 60 anos, que eles devem ser afastados e eles querem trabalhar. Eles querem se colocar à disposição do município nesse enfrentamento, né? E é fato, a gente está nesse momento de relotação, né? Infelizmente a gente ainda tem alguns profissionais que se recusam a ir para as emergências. Isso tem sido acompanhado pelo CREMERGE, tem sido acompanhado pelo Ministério Público. Como eu estou dizendo, a gestão da saúde hoje, ela é uma gestão basicamente compartilhada. Mas compartilhada não é no sentido de responsabilidade, não. É no sentido de participar da tomada de decisão. Né? Então, assim, muito próxima do CREMERGE, do Ministério Público, no sentido de deixar tudo muito claro e transparente, né, para que, em alguns momentos, esses órgãos, inclusive, nos ajudam a enfrentar barreiras, aí, por exemplo, da recusa, às vezes, do profissional de estar saindo de uma situação de um ambulatório para ir para uma situação de emergência, né, para uma unidade de emergência. Mudança aí infelizmente, é necessário, né, porque a gente precisa de resguardar as emergências. O eletivo, ele pode aguardar, mas a emergência não pode, né? E é isso aí, a gente ainda tem algumas escalas em aberto e a gente está finalizando o trabalho, a gente acredita que essa semana a gente consiga finalizar, é a nossa perspectiva, mas a gente ainda tem algumas escalas abertas. Você falou, quer dizer, que além dos grupos de risco estabelecidos no próprio decreto, né, acima de 60 anos, doenças cardiorrespiratórias, tratamento oncológico, diabetes. Além disso, tem uma quantidade grande de atestados e pessoas que simplesmente se recusam a trabalhar em emergência. Qual é? Quantifica isso? Que percentual isso chega dos médicos profissionais de saúde de Campos? O percentual dos que se recusam? Sim. Olha só, da listagem do ambulatório, eu posso te dizer, eu vou estimar aqui, sem medo de
de estar dando uma informação que está longe da realidade. Em torno de 15% ainda se recusam. Assim, mas aí, o que acontece? A gente tem feito um trabalho junto ao departamento médico de conscientização. Eu acho que a gente também tem que entender que é um momento em que as pessoas ainda têm muito medo, né? A falta de informação, a insegurança, existe um pânico na sociedade, né? Então a gente precisa, na verdade, também conscientizar, treinar para que eles se sintam confortáveis ou seguros para trabalhar junto às emergências. Não existe pré-julgamento, mas existe um momento em que a gente precisa dos profissionais das emergências. A gente precisa de garantir que as emergências funcionem. E se a gente tem um profissional de saúde, profissional efetivo, ele tem um pagamento mais regular, a primeira mão de obra que a gente precisa de cuidar, de contar, na verdade. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito todos os dias, e com representantes do CREMERG junto com a gente, né, inclusive fazendo contato com esses profissionais no sentido de conscientizar, e a gente está avançando, né, com algumas dificuldades ainda, é o que a gente disse, algumas escalas em aberto ainda, mas a gente tem avançado bastante, porque como foi dito, a gente contar especificamente só com RPA nesse momento em que a gente não consegue garantir a regularidade, estrategicamente não vai me garantir a efetividade da ação, né? Eu preciso prioritariamente contar com o meu profissional efetivo. É ele que é prioritário nesse momento. Você está falando da RPA, o quê? RPA como profissional de saúde? Profissional de saúde. A gente tem ainda RPA no sistema, né? E esses RPAs, por conta de a gente não conseguir ainda, né, regularizar o pagamento dele, fica mais difícil da gente estar contando com esse profissional no momento de uma relotação. E esses 15% que você falou, que você percentual sem medo de errar, do efetivo. São servidores, né? Exatamente, do efetivo. Que tem se recusado a trabalhar em ambulatório, é isso? Na emergência. Na emergência? Exatamente. E qual é o processo administrativo em relação a isso? Então, a gente faz a convocação por meio de diário oficial, e a gente, essa semana, por exemplo, a gente fez mais uma convocação, a gente entra em contato, apresenta quais são as vagas disponíveis, e a gente... Foram quantas convocações até agora? Entre fundação e secretaria, umas 4 convocações. E a gente envia... O que acontece? No momento em que a gente levanta esse número de profissionais, alguns se recusam, existe uma determinação para que a gente encaminhe para o Ministério Público essa listagem, né? E o processo administrativo é esse, no momento, porque isso é uma decisão do gabinete de crise, não é uma decisão específica da gestão municipal. O gabinete de crise, para a gente, ele está além das tomadas de decisões municipais. No gabinete de crise é identificado quais são os problemas que a gente enfrenta e definida uma ação em conjunto, né? Então, o que tem definido por esse gabinete de crise hoje é que os profissionais que se recusam a se apresentar, a gente tem casos que a gente não conseguiu contactar o profissional, mas a gente tem casos de recusa, né? Que a gente encaminha essas listagens para o Ministério Público. Essa é a orientação, inclusive, do próprio Ministério Público e do CREMERG. Então, no caso do Ministério Público, está com Maristela, né? Doutora Maristela. Saúde coletiva, né? Tutela coletiva, né? Tutela coletiva. Tá bom, Cláudio, vamos fazer o último intervalo? Sim, podemos. Emendamos aqui rapidamente o último intervalo e a gente volta com o fechamento dessa entrevista aí, que está sendo bem esclarecedora. Eu gostaria só de colocar, o Aloysio, uma questão para que a secretária comentasse no próximo bloco, e aí eu acho que está pertinente ao gabinete de crise, mas até para ouvir, de repente, uma opinião dela ou de um especialista que ela possa ouvir também. Algumas cidades, e aí são várias, decretaram o uso obrigatório de máscaras. Aqui em Minas Gerais, em Mato Grosso, também no sul do país. Há possibilidade de decretar, né, a obrigatoriedade do uso de máscaras em campos e com punição, inclusive, multa de R$30, de reincidência indo para 300.
Isso em alguns municípios aí fora da região nossa aqui até. Na região aqui eu não tenho informação. Não. Na verdade, começa em Macaé a partir de segunda-feira, Cláudio. Mas a gente tem que falar ainda dos leitos de UTI e respiradores. Sim. Tempo. Tá, então deixa para o finalzinho aí. Perfeito. Então é o primeiro município que já adere aí ao sistema. São 8 horas a partir de semana que vem. Obrigado. Boa. A partir de segunda-feira. É mais uma tentativa, né? Vamos saber da secretária. É o município que lidera a estatística na região de morte e de casos confirmados e suspeitos, né? Macaé. Já tem 3 mortes em Macaé, né? Bom, são 8 horas e 48 minutos. Este é o Folha no Ar, primeira edição. A gente faz um rápido intervalo. Você, por favor, fique aí. Continue acompanhando o Folha no Ar, primeira edição, aqui pela Folha FM. Voltamos já no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina.